Nós vamos falar um pouquinho sobre os relatórios no CIMAC Web, relatório geral. Vamos entender qual é essa estrutura de relatório no CIMAC Web. Tá? Então, nós dividimos aí em 4 informações. Nós temos a parte de categorias. Né? O que são categorias? Os relatórios do CIMAC Web ele é agrupado em 5 categorias. São produtos, financeiro, entradas, saídas e outros. Tá? Como é que você vê as categorias? Quando você acessa o CIMAC, aí você vai aqui em relatórios, aí você tem as categorias aqui, ó, produto, entrada, saída e outros. Financeiro não está aqui porque nós ainda não entramos no estudo da parte financeira do sistema, né? Mas você já sabe que existe. Mas aqui em categoria de produto, aí você tem alguns relatórios, diversos relatórios aqui. Tá? Então, de produto você tem o estoque, você tem preço, você tem uma série de relatórios aqui para os produtos. Aí quando você vai aqui a categoria de entradas, né? Você já fez uma entrada aí no treinamento, então você tem aí alguns relatórios relacionados com as entradas, né? Aqui, ó, um relatório, por exemplo, de sugestão de compra, baseado no estoque mínimo, que foi um conceito que você viu também anteriormente. Aqui a parte de um relatório que traz entradas e saídas. Então, são vários relatórios aqui, relatórios saídas, e outros. Aqui você tem os relatórios relacionados com os cadastros pessoa, né, alguns relatórios fiscais, usuário. Então, você tem aqui essas categorias de relatório. E aonde é que você configura? Né? Lá no cadastro do usuário. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas vamos olhar aqui, olha, uma outra questão, a questão do nível. Então, são 3 níveis: normal, gerencial, executivo e dashboard. Por exemplo, o que muda na questão do nível de um determinado relatório? Né? Quando você pega um relatório de saída, por exemplo, eu vou ver, por exemplo, ranking de venda, que é um relatório mais gerencial, né? Um relatório. Então, esse tipo de relatório não é qualquer um que pode ver o relatório. Né? Então, quando o usuário ele não tem o nível para ver o nível de relatórios que permite, né, um livro, por exemplo, relatório gerencial, que ele não vê esses relatórios. Relatório normal vê os relatórios básicos, mas quando você fala em relatório que tem mais dados gerenciais, então existe essa questão do nível. Existe também a questão do executivo dashboard. É apenas esse que está com esse nível executivo é que ele pode ver alguns relatórios especiais aqui, somente relacionados com venda, com saída. Né? E relatório de dashboard. Dashboard também só o nível executivo, que vai ver que é um relatório mais gerencial no nível avançado. Né? Então você tem essa questão. E os tipos de relatório, a gente tem relatório que é um relatório geral, que é para todas as empresas que utilizam o CIMAC Web. A gente pode criar relatórios que são específicos só para um canal, porque alguns canais estão em outros estados que talvez o fisco ou a demanda do estado exija algum relatório específico ali, então precisa ser observado por outros clientes, ou também o canal pede para a gente criar um relatório específico para eles. E por empresa. Pode ser que você crie um relatório só para uma empresa específica, não um relatório que todas as empresas vão usar, que é um relatório muito específico, pelo segmento, nesse sentido. Então, a gente tem esses 3 níveis aqui de relatório. E que recursos nós temos no relatório? Nós temos alguns recursos, por exemplo, a questão do destino do relatório e a questão de filtros no relatório. Então, quando você vai pegar um relatório, se eu pego, por exemplo, aqui um relatório de saídas, tá? Vou pegar um relatório qualquer aqui de venda, aí eu vou fazer isso aqui é a venda no período analítico, aí eu posso gerar ele em PDF ou gerar em Excel. Ele vai gravar um CSV, um arquivo texto e mandar para o Excel. Tá? Eu posso ter várias empresas aqui, fazer a conciliação, se for multiempresa. Eu posso selecionar família, eu posso selecionar a marca, eu posso selecionar a operação, eu posso selecionar o usuário, eu posso selecionar um intervalo de data. Tá? E tem outros filtros a mais. Né? Tem vários filtros aqui que eu posso fazer. Ter as opções também de ordenar, de subtotalizar. Então, para cada tipo de relatório, eu posso criar filtros diferentes. Né? Você vai ver, então, relatório de venda. Agora, se eu vou analisar, por exemplo, um estoque, aí no estoque já aparece mais coisa, grupo, subgrupo, marca. Tá? Então, depende muito da informação, do tipo do relatório, que informação que eu estou tirando. Aqui eu posso pegar até a parte tributária, né, e fazer uma ordem, fazer a subtotalização. Então, esses são recursos que eu tenho de filtros do relatório. Lembrando que eu posso mandar por PDF ou para Excel. Vamos ver aqui uma questãozinha na prática. Né? Aí, ó, configuração.
marca, categoria. Aqui no cadastro do usuário, eu posso dizer, olha, qual a categoria de relatório que o usuário vai acessar. Tá? Então, se você ver aqui, como está vinculado ao perfil aqui, esse usuário está vendo todas as categorias. Mas eu posso fazer com que ele veja só entradas, que ele veja só outros, que ele veja produto, que ele veja saída. Aqui eu vou dizer o nível que ele vai executar, que ele vai visualizar, se é o nível executivo, o nível gerencial. Por que só tem nível executivo e gerencial? Porque é o nível normal, todo mundo que tem acesso. No momento que você marca aqui uma categoria, ele automaticamente já faz a liberação. Né? Quando você marca aqui, ele vai acessar o quê? Quando você marcar, ele acessa o menu. Né? Você marcou lá produto, ele acessa produto. Marcou a entrada, ele acessa a entrada. Né? Agora, o nível aqui, que tipo de relatório que ele vai ver é que você já faz aqui a configuração do nível. Né? Quais os relatórios que ele pode, até que nível ele pode chegar de informação para ver dentro do sistema. Né? Então, você lembra, para ver aqui essa opção de dashboard. Não, para ver dashboard ele vai ter que ter aí a opção de ser executivo. Né? Ou algum outro relatório aqui dentro desses aqui, que são relatórios, mais relatórios estratégicos. Né? Uma boa sugestão é você tirar depois de um tempinho ali na aula, né? E desmarcando aqui e entrando, para você entender o conceito. A sugestão, você tira todos os perfis aqui, marca automaticamente o que é nível, né? Para você entender aí o que está acontecendo. Né? Então, essa é a primeira configuração que a gente faz. Uma segunda configuração, que é a questão do nível de acesso, você já viu, né? Que é o normal, todos acessos, executivo e dashboard. E uma outra configuração interessante é que você pode criar relatórios, você pode liberar relatórios específicos para o usuário. Tá? Isso acontece, pode ser que uma pessoa tenha lá um vendedor, tem um gerente, ou tem um funcionário administrativo que fala assim, não, esse monte de relatório que tem, eu quero que você mostre, só deixe ele verificar 1 ou 2 relatórios aqui, ou 3 relatórios. Você pode fazer essa configuração. Tá? Porque quando você abriu aqui, uma vez você liberou o nível, ele está vendo tudo. Tá? Mas eu posso aqui filtrar, posso dizer que ele vê só algum relatório. Vamos dar um exemplo aqui. Onde é que eu faço essa configuração? Aqui é adicional. Adicional, aqui inclusive está mostrando como fazer. Adicional. ID relatório, aí eu vou dizer qual o número do relatório. Né? Eu vou escolher aqui alguns relatórios. Esse 10 aqui, por exemplo, 10 é um relatório de estoque. Saldo atual, né? 137 é um outro relatório de preço com estoque geral. Né? Então, eu escolhi aqui. Só tem um detalhe, quando você vai liberar relatório aqui, no adicional, você tem que lembrar que você tem que liberar aqui também para ele ter acesso ao relatório, né? Acesso àquele menu lá. Se você não colocar aqui, ele não vai ver. Né? Então, você tem que dizer, não, ele vai ver relatório de outros, sim, mas que relatório que ele vai ver? Aí você coloca aqui no adicional. Tá? No adicional, você viu aqui, ó, ID relatório é igual ao número do relatório. Lembrando aqui, ó, tem que liberar as categorias. ID relatório, número do relatório. Vou fazer um exemplo aqui. ID relatório. Ó. E aí é case sensitive, né? Esse R maiúsculo, esse I aí é maiúsculo também, o resto é minúsculo. Então, eu vou colocar aqui 10, 35, 57, 157. Tá? Coloquei aqui, 4 relatórios, vou salvar. Tá? E aí, eu saio do sistema. Saio aqui, sistema, sair, porque eu fiz uma alteração no cadastro do usuário, toda vez que eu faço alteração no cadastro do usuário, eu tenho que sair e entrar de novo, senão não vai funcionar. Né? Só para você entender isso aí. E aí eu vou fazer o acesso aqui novamente e vou fazer a minha verificação. Né? Olha, relatórios. Que relatórios que eu tenho o acesso aqui? Então, vamos lá em outros. Quais relatórios que eu tenho acesso aqui no meu usuário? Só tem 2 relatórios. Tá vendo? Tá? Você filtrou os relatórios aqui. Tá? Aí você tem lá relatório de produto. Aí eu tenho aqui mais, vamos ver se a gente tem algum relatório liberado, mais 2 relatórios aqui. Tá? O relatório aqui de entradas. Eu não tenho nenhum relatório disponível. Tá? Não tem relatório disponível aqui. Não tem relatório de saída. Por que está aparecendo esses 2 elementos aqui? Porque eu disponibilizei aqui no cadastro, só para você entender o conceito, né? Eu disse assim, ele vai poder acessar. Né? Só que ele vai acessar, mas eu não disse que relatório que ele vai acessar. Tá? Aqui, ó. Eu disse que ele vai acessar saídas e entradas, mas não disse que relatório. Aqui eu coloquei alguns relatórios que ele pode fazer. Tá? E aí eu liberei aqui, de outros produtos. Aqueles relatórios que eu liberei são 4 relatórios, são relacionados com esses elementos aqui, são relacionados com produtos
Né? Então, você tem essa opção também. E uma outra situação que é interessante, você está implantando o sistema numa empresa e, de repente, o empresário só vai usar alguns relatórios específicos. Para que ela tem aquele monte de relatórios se a pessoa só usa alguns relatórios? Né? Muitas vezes específicos só para ela. Então, esse recurso também ele serve muito para utilizar, para atender esse tipo de demanda. Então, nós chamamos isso aí que é um recurso de personalização de relatório. Então, são dois recursos de personalização de relatório, só para recapitular. O primeiro recurso de personalização de relatório, ele está aqui. Ó. Eu posso ter um relatório para todo mundo ver, eu posso ter um relatório só para a empresa ver, e eu posso ter um relatório para as empresas de um canal ver. Um outro é que eu posso também categorizar por nível. Né? Quer dizer, todo mundo vai ver o normal, vai ver o gerencial, vai ver o executivo, e outro recurso de personalização de relatórios é esse aqui. Eu posso dizer, olha, eu posso dizer que é um relatório específico que aquele usuário vai ver. Tudo isso configurado em relação ao cadastro do usuário. Então, esse é para você entender como funciona o conceito, porque em aulas anteriores você já teve acesso a relatório. Nas próximas aulas a gente vai ter muito acesso a relatório também.